somos um só coração. Venha sentir a vibração, se conhecendo melhor a cada dia, distribuindo amor e alegria. Quem já sentiu não esquece. Os 95,7 Vibe, 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 vibe mundial. A rádio que toca a sua vida. Vibe, 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 vibe mundial. Entre no mundo de pura magia. Vibe, 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 vibe mundial. A rádio que toca a sua vida. Está no ar, pela Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brena, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brena, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito importante para você. Este programa tem duração de 25 minutos. Assistas até o final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico, mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma. E o tema de hoje é: seja correto e evite castigos de Deus. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário com o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulano é que deveria agir assim, fulana teria que agir assim. Não esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo, uma reflexão sobre você mesma. Assim, este programa não é para outras pessoas, este programa é para você. Veja as palavras de Jesus Cristo na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 7, nos versículos 19 a 24. Não vos deu Moisés a lei? No entanto, nenhum de vós cumpre a lei. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: tens demônio, quem procura matar-te? Replicou-lhes Jesus: uma só obra fiz, e todos vós admirais por causa disto. Moisés vos ordenou a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. E no sábado circuncidais um homem. Ora, se um homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, como vos indignais contra mim, porque no sábado tornei um homem inteiramente são? Não julgueis pela aparência, mas julgai segundo o reto juízo. Não julgueis pela aparência, mas julgai segundo o reto juízo. Jesus sabia que os fariseus e os principais sacerdotes procuravam matá-lo, e por isso disse isso nos versículos. E Jesus chama à razão e ao juízo aqueles que contestavam o seu ato de curar no sábado, pois os fariseus e os principais sacerdotes sempre o acusavam de violar a lei dada por Moisés, que proveio de Deus, que manda não trabalhar no 7º dia da semana. No 4º mandamento, presente no livro de Êxodo 20, nos versículos 8 a 11,
ordena não trabalhar no 7º dia da semana, devendo-se santificar o 7º dia. Então, Jesus chama à razão e ao juízo aqueles que contestavam o seu ato de curar no sábado, pois os fariseus e os principais sacerdotes sempre o acusavam de violar a lei dada por Moisés, quando Jesus realizava curas no sábado. Mas eles mesmos realizavam um trabalho no sábado, que era a circuncisão. Circuncisão que também foi ordenada por Moisés, embora ela já fosse mais antiga do que Moisés, pois provinha dos antepassados, de forma que, entre os judeus, a circuncisão deveria ser realizada no 8º dia após o nascimento, mesmo que esse dia caísse num sábado. Ou seja, Jesus chama à razão e à consciência aqueles que o acusavam de trabalhar no sábado, curando pessoas, porque eles mesmos também trabalhavam no sábado quando faziam a circuncisão nesse dia. Então, Jesus diz para não se julgar pela aparência, mas sim segundo o reto juízo, ou seja, não pode haver 2 pesos iguais e 2 medidas diferentes. Pois, se eles realizavam a circuncisão no sábado, então Jesus também poderia curar no sábado. Além disso, que pecado comete alguém que extingue a doença, a dor e o sofrimento de seu próximo só porque o fez no sábado? E se a doença da pessoa fosse tão grave que ela poderia morrer, então se deveria deixar a pessoa morrer e não lhe prestar socorro apenas porque não se deve trabalhar no 7º dia da semana? Assim, que pecado cometia Jesus curando um doente no sábado? Nos vem automaticamente a pergunta: que coração tão duro pode ter o ser humano a ponto de não se compadecer da dor e do sofrimento de seu irmão, onde se atacava Jesus porque curava no sábado, e não se via nem se importava de que um irmão seu sofria com uma doença e corria risco de vida, de forma que precisava de socorro e de tratamento, e se queria impedir que Jesus socorresse e curasse o seu próximo apenas porque era o 7º dia da semana em que não se trabalhava, ou seja, segundo os acusadores, quem visse o seu próximo doente num sábado deveria ficar imóvel, vendo o seu próximo sofrer, chorar e gritar pela sua doença e deixá-lo desamparado e deixá-lo até morrer apenas porque era sábado. E Jesus traz nisto o maior ensinamento que pode existir, que é o amor pelo seu próximo, que não estava acontecendo, pois não se via a dor do próximo que era curado. Se amassem o seu próximo de verdade, como poderiam ver algum mal que ele fosse curado num determinado dia? Como podiam interpretar tão erroneamente a lei de não trabalhar no 7º dia, acreditando que ela pudesse impedir a prática do amor ao próximo, que é justamente o ato mais sublime e santo que se pode praticar? Não era o seu coração duro que lhes fazia ver a lei de maneira torta? Porque, em verdade, o desejo maior de Deus é justamente que amemos o nosso próximo e o socorramos e o ajudemos, passando nós a ter um bom coração de verdade, de forma que todas as leis de Deus convergem exatamente para um único ponto focal, que amemos o nosso próximo da mesma forma que amamos a nós mesmos. Assim, não é então o coração duro que faz alguém interpretar de maneira tão errada o 4º mandamento de não se trabalhar no 7º dia, desejando injustamente que não se cure o seu irmão nesse dia?
O que mais importa para Deus é que cada um amoleça o seu coração e se torne bom e humano de verdade. O que mais importa para Deus é que você seja capaz de amar o seu próximo sem condições nem limites. O que mais importa para Deus é que cada um se transforme num ser humano de verdade, com compaixão, com amor, com sentimentos, com honestidade, com justiça e com retidão de caráter. O que mais importa para Deus é que cada indivíduo tenha um coração bom e amoroso para com seu próximo. O que mais importa para Deus é que cada indivíduo tenha um coração bom e amoroso para com seu próximo. O que mais importa para Deus é que cada indivíduo tenha um coração bom e amoroso para com seu próximo. Veja o que diz, em forma de metáfora, em linguagem figurativa, em forma de imagem comparativa, na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio 10, no versículo 16. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Continuando a história dos versículos iniciais, veja o que diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 7, nos versículos 25 a 30. Diziam então alguns dos de Jerusalém: não é este o que procuram matar? Eis que ele está falando abertamente e nada lhe dizem. Será que as autoridades realmente o reconhecem como Cristo? Entretanto, sabemos de onde este é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, levantou a voz no templo e ensinava, dizendo: sim, vós me conheceis e sabeis de onde sou. Contudo, eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu o conheço, porque dele venho, e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lhe deitou as mãos, porque ainda não era chegada a sua hora. Pelo relato, uma parte do povo que o escutava tinha dúvidas sobre Jesus. Pelo relato, muitos esperavam o reconhecimento de Jesus como Cristo pelas autoridades, isto é, pelos principais sacerdotes, para que então passassem a acreditar em Jesus. Ora, precisa um homem do aval de outro homem para reconhecer e saber o que é bom. Não tem cada um a sua própria consciência e o seu próprio juízo para analisar e decidir? Porque muitos esperavam o reconhecimento de Jesus pelas autoridades? Por que não decidiam por si mesmos? Por acaso pode alguém olhar com os olhos de outra pessoa? Por acaso pode alguém ouvir com os ouvidos de outra pessoa? Por acaso pode alguém sentir o sabor com a boca de outra pessoa? Porque muitos delegavam a tarefa da decisão do destino de suas próprias vidas a outras pessoas? Assim, para saberem se Jesus era o Cristo que havia de vir, deveriam verificar se os ensinamentos e as obras que Jesus fazia
eram as esperadas para alguém que fosse o Cristo. E se verificassem isso por si mesmos, utilizando a sua própria razão e o seu próprio juízo, verificariam que os ensinamentos e as obras que Jesus fazia eram exatamente as esperadas para aquele que seria o Cristo, e que a doutrina que Jesus ensinava era perfeita, e que os milagres e curas que Jesus fez nunca foram antes feitos no mundo, e somente poderiam ser realizadas se Deus estivesse com ele. Por tudo isso, usando a sua própria razão e consciência, cada um deveria chegar à conclusão por si mesmo que Jesus era o Cristo, e não esperar que qualquer outra pessoa admitisse que Jesus era o Cristo para que eles copiassem a decisão. Isto serve de exemplo para todos nós atualmente, de maneira que devemos julgar o que vemos e o que ouvimos com nossa própria razão e consciência. E devemos, assim, formular o nosso juízo a partir do que vimos e compreendemos. Se alguém nos apresentar testemunho verdadeiro de que nossa análise está incorreta, devemos então abandonar nosso ponto de vista errôneo. Mas, se aquele que nos contesta não for capaz de apresentar testemunho verdadeiro de que estamos errados, devemos manter o nosso ponto de vista, que a nossa razão e o nosso juízo interior nos apontaram como correto. Sempre, é claro, verificando se a nossa conclusão não fere e não viola a moral, o justo, o correto, o bem, o amor, e não fere e não viola nenhuma lei de Deus. Tu és um indivíduo, e tu pensas e ages por ti mesmo. Tu serás julgado pelos teus atos e não pelos atos de outros. Assim, o uso de tua própria inteligência, de teu próprio juízo e de tua própria consciência é imprescindível para que tu possas conquistar a vida eterna. Verifica se as conclusões a que chegas não ferem a moral, o justo, o bem, o amor e as leis de Deus. E assim assuma a tua própria vida e passa a ser senhor de teus próprios pensamentos, palavras e atos, não delegando a ninguém o que é o destino de tua própria vida. Também te lembres que prestarás contas a Deus pelos teus pensamentos, palavras e atos, pois a justiça de Deus é dura, inescapável e inexorável. E assim tenha o temor a Deus como sentinela, junto a teus pensamentos, palavras e atos. E afasta-te assim de cometer erros e pecados. E vive sendo honesto, justo e bom perante Deus e os homens. Outro fato muito importante, mencionado nos versículos, é que Jesus não foi preso naquele momento porque ainda não era chegada a sua hora. Podemos tirar a conclusão correta de que a hora de morrer de um homem santo que está em missão na terra nunca ocorrerá fora de hora, mas somente quando tiver concluído a sua missão. Porém, deve-se também perceber que a hora da morte do homem comum pode ser a qualquer momento, de acordo com os maus atos que alguém pratique, e sempre de acordo com a vontade de Deus. Quando uma pessoa faz algo errado muito grave, que viole gravemente a conduta moral correta, essa pessoa poderá morrer precocemente. Veja na história como houve a destruição de cidades inteiras que praticavam o mal. Na Bíblia, há o relato da destruição de Sodoma e Gomorra.
em países onde se praticam graves violações morais, crueldades, assassinatos e atos que atentam contra a vida humana, como o aborto, verifica-se a ocorrência de muitas catástrofes, como gravíssimos terremotos, causando a morte de milhares de pessoas e a destruição de cidades. Todos os atos que atentam contra a vida humana constituem grave pecado para Deus. E as punições seguem ligeiras aos transgressores. Se não são terremotos a destruir cidades e países transgressores, outras catástrofes naturais, como enchentes, maremotos, etc., vêm a se abater sobre os locais que violam o bem e o justo. As punições também podem ocorrer através de muitas outras maneiras. O homem comum acredita que estas más ocorrências são obras do acaso, mas se olhar mais detalhadamente para a violação das leis morais que ocorre nesses locais assolados, verificará a desumanidade e as transgressões das leis do bem e da justiça que são ali praticados e que constituem a verdadeira causa das ocorrências más que se abatem sobre os locais transgressores, onde o juízo e a justiça de Deus recaem sobre os transgressores. E é motivo para reflexão por cada indivíduo, pois muitas são as transgressões humanas que trazem castigos de Deus: realização de sexo sem casamento, promiscuidade, traição conjugal, filhos que não respeitam os pais, desrespeito aos direitos do próximo, mentiras que prejudicam o semelhante, desonestidade, furtos, roubos, assassinatos, consumo de bebidas alcoólicas, consumo de drogas, buscar por ganhar dinheiro fácil sem nada produzir de útil para o seu próximo, falta de interesse por estudar para o exercício de profissões úteis e essenciais, como para se formarem médicos, enfermeiros, dentistas, engenheiros, etc. Destruição da natureza, poluição das áreas naturais, etc. De forma que cada indivíduo deve reconhecer quais condutas injustas pratica e abandoná-las, não voltando mais a fazer o mal, e passar a se tornar justo e bom, e se voltar para Deus com arrependimento, pois Deus é benigno e misericordioso para perdoar. Se houver uma volta de cada indivíduo para Deus, para o bem e para o justo, e se cada indivíduo passar a respeitar e a amar o seu semelhante de verdade, então Deus acabará com todos os males que assolam a humanidade. Na internet, eu tenho um canal de vídeos no YouTube chamado Nilson Brena, onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da rádio falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Você pode assistir todos os meus vídeos grátis no seu celular, no seu tablet, no seu computador ou na sua televisão com acesso ao YouTube. Este programa que você está ouvindo hoje será publicado em meu canal do YouTube, Nilson Brena, dentro de alguns dias. Esta coleção de vídeos traz para você muitos conhecimentos de Jesus e da Bíblia Sagrada. Os meus vídeos estão no meu canal do YouTube chamado Nilson Brena. E meus vídeos também estão na minha página do Facebook chamada Nilson Antônio Brena. Muito obrigado. Veja o que Jesus Cristo diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 7, nos versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição,
e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Vou encerrar o programa te deixando 3 lindas mensagens. Primeira mensagem: Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Segunda mensagem: Jesus te ama muito mais do que podes compreender. E a terceira mensagem: Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Eu sou Nilson Antônio Brena, muito obrigado. Você acaba de ouvir na Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brena, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus.